Amém. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 5 até o versículo 13. Aleluia. Se você puder ficar sobre os seus pés em reverência à palavra do Senhor. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 5 em seguida, diz assim. Mateus capítulo 6, versículo 5 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te responderá publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos lhes pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Amém. Pode assentar. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome por esta palavra e creio na soberania do Senhor. Creio que o Senhor já ministrou no meu coração esta palavra e nós vamos aqui, Senhor, entregar aquilo que o Senhor já ministrou. Em nome do Senhor Jesus, abençoe-nos, use-nos poderosamente para a glória do Senhor. Amém? Esse texto é muito conhecido, né? A oração do Pai Nosso. Eu quero trazer para a nossa meditação aqui nessa noite três propósitos da oração que Jesus ensinou. Esse texto, quando nós lemos ele, parece que é automático. Você já lê ele orando, né? Porque é uma oração que Jesus ensina. Quando você chega ali, você não consegue ler uma leitura normal. Mas você começa: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A gente começa a orar, porque nós já memorizamos esta oração. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele não estava apenas dando palavras para repetir. Ele não estava dando apenas palavra para repetir. O que acontece hoje é que muitas pessoas entendem que esta oração ela tem que ser feita de forma repetitiva. É como se essa fosse a oração principal. Na realidade, aqui é um modelo de oração. É um modelo de oração, a forma como nós devemos orar. Aqui tem três propósitos nesta oração. Lógico que você pode usar essas palavras, lógico que pode. Mas você pode colocar outras palavras nesta oração. Então o propósito aqui não é repetir, mas revelando um modelo de comunhão com o Pai. Diga comigo: revelando um modelo de comunhão com o Pai. A oração do Pai Nosso é um retrato do coração de Deus e do que Ele espera quem vive uma aliança com Cristo. É uma oração do coração de Deus. É o que Ele espera de todos aqueles que vivem uma aliança com Cristo. Então, se você vive uma aliança com Cristo, é esse modelo, esse exemplo de oração que o Senhor quer que você faça. Nesta oração nós encontramos três propósitos espirituais que devem guiar toda a oração verdadeira. Toda a oração verdadeira. Quais são esses propósitos, pastor? Vamos lá. Primeiro propósito que eu achei aqui nesse texto, e quero dizer para os irmãos, para a glória do Pai, que estava hoje de manhã orando a minha oração da madrugada, e eu até falei para minha esposa, foi muito rápido a resposta de Deus. E orando: Senhor, quero um texto da palavra para mim pregar hoje, uma mensagem. A gente já tem vários esboços, mas eu queria algo novo.
E foi assim, instantâneo. Eu acabei de pedir, o Senhor veio na minha mente 3 propostas de oração. Ele me deu 3 propostas de oração. Eu falei, e agora o texto, Senhor? Me dá o texto. Qual o texto que veio? Veio esse texto. Foi assim, muito rápido. Senti a presença de Deus maravilhosa naquele momento, porque eu senti que Deus realmente quer que eu fale isso. Então é uma palavra vinda direto do trono de Deus para nós. Amém, querido? É uma palavra vinda direto do trono de Deus para nós. Então, eu, se fosse você, não perdia o seu tempo de prestar atenção naquilo que o Senhor ministrou no nosso coração. Primeiro ponto aqui, a primeira estrutura dessa mensagem. A oração começa com glorificação a Deus. Quando nós começamos a ler a oração do Pai Nosso, como é que Jesus ensinou para nós? Vocês precisam orar. Em primeiro lugar, vocês começam glorificando ao Pai. Então a nossa oração começa assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então aqui, Jesus está falando assim, a oração, ela precisa começar de forma de glorificação a Deus. Como assim? Você pode começar a oração assim: Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és tremendo, poderoso. Tu és o Criador de todas as coisas. Eu estou aqui, Pai, porque eu sei que o Senhor é bom. O Senhor não nega, o Senhor me ouve. O Senhor diz na sua palavra que se nós pedirmos, nós recebemos. Você vai falando, exaltando o nome de Deus. A oração, ela precisa começar com exaltação. Por isso que aqui ele iniciou no versículo 9, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então o primeiro propósito da oração é você glorificar a Deus. Não começar já pedindo, Senhor, eu preciso disso. Senhor, dê misericórdia. Não, vai com calma, relaxa, né? Primeiro você introduz uma adoração. Você chega no trono de Deus adorando a Deus, aleluia. Glorificando a Deus por aquilo que Ele é. Porque só do fato de você estar orando, já significa que a misericórdia de Deus está sobre você. Só o fato de eu ter condições de orar, de falar com Ele, é porque o Senhor já tem sido bom para comigo. Então eu já tenho um motivo de glorificar. Senhor, Tu és maravilhoso. Você tem várias palavras. O Espírito Santo vai introduzindo palavras na sua mente de glorificação a Deus. Primeiro propósito é oração, é glorificação. Toda oração deve começar com a exaltação do caráter, da soberania de Deus. Antes de pedir qualquer coisa, Jesus nos ensina a reconhecer quem Deus é. Olha só, antes de começar qualquer repetição ou petição, Jesus nos ensina quem Deus é: santo, majestoso, digno de toda honra. A verdadeira oração nos tira do centro e nos coloca Deus no centro. Olha que interessante. A verdadeira oração, ela começa quando você coloca Deus no centro. Você sai de cena. Você tira você do centro. Porque às vezes nós começamos a orar e achando que nós merecemos de tudo de bom. Esquecemos que quem está no centro é Deus. Concorda comigo? Sim ou não? Então por isso que Deus fala, começa a oração assim: Pai nosso que está no céu, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és magnífico, majestoso, digno de toda honra. Sai de cena, esquece daquilo que você precisa naquele momento. Lembre daquilo que você é, de quem você é. Você foi chamado para adorar, você foi chamado para glorificar o nome do Pai, aleluia. Não é assim que um filho faz quando vai pedir alguma coisa para o pai? Estou falando agora natural. Quando um filho quer alguma coisa, ele começa a pedir, não é? Pede, pede, pede. Mas às vezes, tem um filho mais esperto, que ele começa elogiando os pais. Pai, eu gosto tanto do senhor é uma benção. O senhor é tão bom para comigo. Ele começa elogiando e o pai fica todo empolgado. Eu penso que não, o pai já está soltando dinheiro na mão dele. Não é verdade? Você acha que Deus é diferente? Deus quer que você tenha essa intimidade com Ele. Comece exaltando o nome dEle. Pai, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Como eu te amo, Jesus. Como Tu tens sido maravilhoso para comigo. Aleluia. Você começa assim a oração. Toda oração deve começar reconhecendo quem Deus é. Quem Deus é. Você vai falar com aquele que tem todo o poder. Então por isso nós precisamos nos humilhar. Começar falando de quem Deus é. Antes de pedir, precisamos adorar. Antes de falar de nós, devemos exaltar o nome do Senhor.
A verdadeira oração coloca Deus no centro e nos tira do trono do ego. Diga comigo, trono do ego. Porque às vezes nós temos tanto ego, tanta soberba, achamos que Deus vai nos ouvir de qualquer jeito. Mas não. Tem um modelo de oração. Não é à toa que Jesus ensinou esse modelo. É a forma correta de nós chegarmos no trono de Deus. E às vezes, meus irmãos, não sei se acontece com vocês, quando você começa a orar dessa forma, glorificando, exaltando a Deus, o Espírito Santo te toma. E você às vezes até esquece que tem que pedir alguma coisa, não é? Aí você começa a adorar, louvar, agradecer. Ainda mais que tem um louvor animado, você começa a chorar na presença de Deus. E a hora passa, até esqueci de fazer minhas petições. Você continua adorando, glorificando ao Senhor. E como referência bíblica, mais uma referência bíblica, Salmo 29, versículo 2 diz assim: dai ao Senhor a glória devida, ao seu nome adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Dai ao Senhor toda a glória devida. João capítulo 4, versículos 23 também diz assim: o verdadeiro adorador adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração vem primeiro. Os verdadeiros adoradores não são pedintes, mas adoradores. Buscar em primeiro lugar, nós vamos falar desse texto aqui. Quando você adora em primeiro lugar, todas as outras coisas elas se completam. Porque esse é o modelo de Jesus. É o modelo da oração. Apocalipse 4, versículo 11 diz assim: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque todas as coisas tu criastes. Tudo é para Ele, tudo vem dEle. É por isso que Jesus ensinou: olha, se vocês querem livrar-se do mal, que é o final dessa oração, se vocês querem livrar-se do mal, ter paz na terra, ter comunhão com Deus, comece a oração assim. Comece adorando a Deus. Quando começamos a oração com adoração, nossa fé é fortalecida e nossa mente é renovada. Aleluia! É renovada. Quando você começa adorando, a sua mente é renovada, porque você sai do seu ego, você começa a exaltar a Deus, você deixa de pensar em você e começa a pensar na glória de Deus. É para isso que Deus nos chamou, para adorar a Ele. A adoração, meus irmãos, nos alinha com a vontade de Deus e nos faz enxergar os problemas sobre ótica do céu. Como assim enxergar os problemas com a ótica do céu? Quando você olha para a adoração a Deus, você não vê os problemas. Você faz como Davi, enfrenta gigantes, enfrenta qualquer coisa. Por quê? Deus te fortalece. A adoração te traz revestimento. Quando você glorifica a Deus, Deus te reveste de autoridade, de ousadia, de coragem. É o princípio. Então esse é o primeiro pilar da adoração, da oração. É começar glorificando a Deus. Segundo, a oração busca primeiro o reino de Deus e o pão vivo. Quem é o pão vivo? Jesus. Interessante que o texto fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando nós olhamos o pão nosso de cada dia, às vezes nós já pensamos no arroz e no feijão, né? Mas o texto, ele entre linhas está dizendo assim: ó, esse pão nosso é Cristo. Quem é o pão vivo que desceu do céu? É Cristo. Então, o propósito da oração deve expressar o desejo de que o reino de Cristo se manifeste em nós, através de nós. Esse é o propósito, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você começa a orar, você começa a dizer: Senhor, eu anseio pelo teu reino. Jesus, eu queria que o Senhor voltasse hoje. Eu quero estar perto do Senhor, eu quero estar perto da tua glória. Esse é o desejo nosso, primordial. A nossa oração, ela tem que entronizar Deus, glorificar a Deus. Em segundo lugar, segundo o texto, você tem que pedir: Senhor, venha o teu reino. Você não pode estar satisfeito com o mundo. Nós não podemos compactuar com o mundo. Nós temos que desejar Deus, desejar o reino de Cristo, desejar a volta dele, desejar o pão vivo que desce do céu, que é Jesus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Interessante, quando nós olhamos para esse texto, o pão nosso de cada dia, me faz lembrar do maná que descia lá no deserto. O maná que descia no deserto, a Bíblia diz que eles tinham que colher todos os dias. Sim ou não? Maná descia à vontade.
E tinha uma ordem do Senhor: não pode pegar para o próximo dia. Você só deve pegar o maná para o dia de hoje. Por quê? Já está nos ensinando que a busca pelo pão tem que ser todo dia. Porque se Deus deixasse eles pegarem, Ele está ensinando ali para nós, lá naquele texto, ensinando o pão vivo que é Cristo. O pão vivo que é Cristo também é a mesma forma. Você não tem que pedir só uma vez na semana. Você tem que querer o pão vivo todos os dias. Por isso que Ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então todo dia você tem que buscar o pão vivo. Todos os dias nós temos que buscar a Cristo. E automaticamente o pão vivo que desce do céu é Cristo. Ele vai satisfazer também o pão nosso de cada dia, que é o nosso alimento. Por isso que quando Jesus fala assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Ele está nos remetendo naquele texto, fazendo nós entender que Ele é o pão da vida, e eu tenho que buscar a Cristo todos os dias, para que a vontade dEle seja feita. Aleluia! Então o segundo propósito da oração é nós buscar em primeiro lugar o reino de Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Cristo, e buscar todos os dias o pão de cada dia. Buscar todos os dias o pão de cada dia. Ele é o nosso pão vivo que desceu do céu. Se você busca o pão vivo que vem do céu, que é Cristo, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O problema é que às vezes nós entendemos que esse pão está falando do arroz, do feijão, está falando da carne. Não, pensa espiritualmente, pensa no pão vivo que é Cristo, e automaticamente Deus vai suprir as suas necessidades. Aleluia! Porque Ele dá de forma recalchutada, como nós lemos aqui. Ele dá de forma transbordante para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Para aqueles que buscam a Deus com sinceridade, entendendo o propósito da oração. O cristão, você que está aqui hoje, nós precisávamos, com sinceridade do nosso coração, desejar imediatamente a volta de Cristo. O anseio nosso tem que ser imediato. Você deitar pensando, Jesus vai voltar. Acordar, Jesus está voltando. Eu quero encontrar com Jesus. Meus irmãos, esse é o desejo de Jesus. Por isso que Ele ensina esta oração. Quando Ele fala assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, faça na terra como no céu. O desejo nosso é que a terra seja invadida pela glória de Deus. Aleluia! Esse tem que ser o nosso desejo. Então a nossa oração tem que ser mostrada para Deus que nós temos esse desejo ardente no nosso coração, como se Deus olhasse para nós e dissesse, né, uma conjectura, olhasse para os seus anjos: olha, meu filho, aquela igreja está, não vê a hora de acontecer o arrebatamento, estão ansiosos pela volta de Cristo. Será que você está assim? Como você está? Você deseja que Cristo volte hoje? Seu coração está ardente de desejo? Seja sincero com você. Você deseja que Cristo volte hoje? Você está preparado para a volta de Cristo hoje? Você quer estar perto dele? Você entende que esse texto ele nos chama a nós buscar a presença dele? Ou você está satisfeito? Não, está tudo bom aqui, está gostoso, o mundo está bom. Não, o mundo não está bom. O mundo não pode estar bom para nós. O mundo é um lugar de passagem. O mundo é um lugar que nós estamos aqui esperando ansiosamente a volta de Cristo. Por isso que a nossa oração, ela precisa começar. Se você começa adorando a Deus, como diz aqui no texto, santificado seja o teu nome, glorificando o nome dele, a presença de Deus te invade. O entendimento das Sagradas Escrituras, ela toma sobre você. E quando você é cheio da presença de Deus, é automático você querer estar perto dele, mais perto dele. Eu não sei se é diferente com vocês, mas quando você está orando e está com aquela presença gloriosa do Espírito Santo, ali no choro, no quebrantamento, querido, é como se você estivesse no céu. É sim ou não? É como se você estivesse no céu. Então você deseja, eu sou assim, naquele momento eu falo: Senhor, fica mais, não sai daqui não, fica aqui, vamos conversar mais, essa presença fica aqui, porque o céu, isso aqui são fagulhas do céu, são fagulhas da presença de Deus, são fagulhas do reino de Cristo. O reino de Cristo, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais velhice, não haverá mais nada de coisa ruim, só coisa maravilhosa. É por isso que Jesus está falando: meu filho, você tem que orar assim: venha o teu reino, Pai, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Esse é o propósito da oração. O segundo pilar: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o pão vivo que desceu do céu. Esse é o propósito. E o texto básico dessas lições
complementares, texto complementar, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos ensina a orar, não é tentar mudar Deus, mas permitir que Deus mude o nosso coração. A oração não é para você mudar Deus, mas é para permitir que Deus mude o seu coração. A nossa oração tem que ser sincera. Você tem que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não sei orar. Você pode falar para Ele: Senhor, eu não sei orar como deve orar, mas aqui estou na Tua presença. Eu quero ouvir o Senhor, ensina a orar. A Bíblia fala que quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele chora por você. Mas quando você ajoelha, ou quando você vai orar, e seu coração está sendo sincero: Pai, eu não tenho palavra de oração. Mas é difícil você não ter uma palavra de oração quando você olha para um texto desse. O texto está ensinando. O texto está ensinando que você deve glorificar a Deus. Nem é possível que você não sabe glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Se fosse para nós glorificar o nome do Senhor, nós ficaríamos hora aqui glorificando a Deus, falando aquilo que Deus é. Deus é tudo, aleluia. Deus tem muitas coisas para mim e para você. Então nós temos que começar orando, dizendo quem Deus é. Esquece de você, esquece. Deus sabe tudo que você precisa. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe quantas vezes tem no nosso coração. Ele sabe quantas moléculas você tem. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Lógico que para mim é mais fácil, né? Tem menos cabelo. Mas Ele sabe de tudo. Então nós devemos orar com essa convicção: Senhor, eu sei que o Senhor sabe de tudo. Eu quero glorificar o Teu nome, mesmo não entendendo algumas coisas, Senhor, mas eu só sei que o Senhor me ensinou a orar assim. Eu tenho que glorificar o Senhor, eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Senhor. Eu quero aprender a orar. Eu quero sentir a Tua presença. Deus vai nos capacitando todos os dias, meus irmãos. Deus, Ele não muda, Ele continua o mesmo. João capítulo 6, versículo 35 diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Então, segundo o propósito da oração, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o pão da vida. Então o pão nosso de cada dia, pensa em Cristo primeiro. Pensa em Cristo, que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se você busca Cristo, automaticamente vai chegar na sua mesa o arroz, o feijão, a carne, o ovo, o abacaxi, a laranja. Aquilo que você precisa vai chegar na sua casa, porque Deus supre as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades, se nós entendemos o propósito dessa oração. Romanos capítulo 14, versículo 17: o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha que texto. O reino de Deus não é comida nem bebida. Então quando você lê esse texto, esse pão aqui é Cristo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Paz e alegria no Espírito Santo. Estão gravando aí? Primeiro propósito, louva a Deus. Segundo propósito, buscar o reino de Deus e o pão vivo que desceu do céu. Quando a oração busca o reino, ela deixa de ser interesse pessoal e se torna uma missão espiritual. Quando a nossa oração ela deixa de buscar os nossos interesses, ela se torna uma missão espiritual. Porque você vai entender que em primeiro lugar vem Deus, em primeiro lugar vem a presença dEle, em primeiro lugar vem a glória dEle, aleluia. Quando você está cheio da presença de Deus, as coisas mudam para você. Quando você está cheio da vontade de Deus, você está praticando a palavra. Não é só ouvir não resolve. Mas quando você ouve e pratica a palavra, você vai ver mudanças extraordinárias na sua vida. Extraordinária. Você se alimentando da palavra todos os dias, orando certinho, falando com Deus certinho, não tem como você cair. Não tem como você cair na tentação, porque o Espírito Santo te ajuda. Ele está aqui no nosso meio para nos capacitar, para nos ajudar. Então, querido, não vai faltar nada na sua casa, amém?
O pão vivo do céu é Cristo. E o Cristo, Ele vai sustentar você. Ele vai enviar os teus anjos ali para guardar você, para livrar você. Amém, queridos? Você crê nisso? Diga amém. Em terceiro lugar, a oração nos leva ao perdão e à comunhão. Diga comigo, perdão e comunhão. Terceiro propósito da oração. Nos leva ao perdão e à comunhão. O versículo 12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A oração nos leva a reconhecimento da graça e a prática do perdão mútuo. Perdão mútuo. Isso significa que se eu não perdoo, Deus também não perdoa. Isso aqui é a mesma coisa de que 1 mais 1 é 2, não tem como dar errado. Se eu perdoo, Deus perdoa. Se eu não perdoo, Deus não perdoa. Quem experimenta o perdão de Deus é chamado a perdoar o próximo. Quem experimenta o perdão de Deus é chamado a perdoar o próximo. Por quê? É esta palavra que Ele está nos ensinando. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como nós perdoamos. Então, se você perdoa, está tudo certo. A sua oração vai chegar no trono de Deus. Então, para eu orar e as minhas orações ser respondidas, tem esses requisitos. Aqui nesse terceiro ponto, eu tenho que perdoar. Eu preciso perdoar. Senão não tem jeito. Pastor, mas não tem jeito. Ele fez muito mal. Mas e aí? Será que ele fez mais mal do que aqueles soldados fez com Cristo? Não fez, né? Será que a pessoa que te maltratou fez pior do que os soldados que fizeram com Cristo? Não fez. O que fizeram com Cristo foi muito pior. Talvez com você foi só um julgamento. Foi só uma palavra jogada. Uma maldição, entre aspas, porque maldição não entra no crente. Se você é revestido do Espírito Santo, você tem o escudo da fé. Ela bate e volta. Porque não vai penetrar em você. Maldição não entra em você. Se você está ligado em Cristo, nada de mal vai entrar. Por quê? Porque Deus, Ele te protege. Cristo te protege, aleluia. Então você não precisa ter medo. Se você não tem medo das palavras que te lançam, você também não vai guardar ódio no seu coração. Você vai perdoar. Porque você sabe que o princípio do perdão é perdoar. Se eu perdoo, eu sou perdoado. E quando eu perdoo, eu abro, querido, um horizonte na minha frente. Quando você não perdoa, dizia um pastor Domingos, falou isso uma frase uma vez. Quando você não perdoa, você carrega as pessoas nas suas costas. Às vezes é pesado carregar nós, né? Você vai andando assim, vai aquela canseira. Ai, tá pesado. Ainda mais quando ele tá gordinho assim, começa a pesar a coluna. E aí imagina você carregando 2, 3 pessoas nas costas. Fica mais pesado ainda. Porque você não perdoou. Toda vez que você lembra dela, ai meu Deus, vontade de pegar aquela pessoa e esbelar, né? Aí você vai carregando aquele peso. Quando pensa que não, entra em depressão, né? Não tem ânimo para nada mais. Por quê? Porque deixou a mágoa entrar no coração. Deixou a ofensa entrar no coração. A isca de Satanás é ofensa. Tem uma mensagem rodando por aí. Se o irmão quiser pesquisar a isca de Satanás, pesquise lá. Tem acho que 12 ministrações falando sobre isso. A isca de Satanás é a ofensa. Você ficou ofendido, acabou. Se você não perdoa, aquele ali você vai levar para toda a vida. Nós precisamos consertar. Por isso que a oração ela tem esse propósito de comunhão. E para ter comunhão, eu preciso de perdoar. Se eu perdoo, eu sou levado à presença de Deus. Eu serei livre de todo mal, aleluia. Assim como encerra esta mensagem. Então o propósito da oração em terceiro lugar é eu perdoar. Perdoar para ser perdoado. Perdoar para ser perdoado. A oração não é apenas um diálogo com Deus, mas também uma transformação interior. É uma transformação, não é? Você resolver perdoar aquele que te ofende, né? É uma transformação, é um desafio para nós. Mas você precisa entender que esse desafio é para o seu bem, é para o nosso bem. Se eu não consigo romper a barreira do perdão, querido, nada vai dar certo. Não dá. É como casa construída sobre areia. Se eu construo uma casa sobre areia, o vento vai bater e vai levar embora. É o perdão.
Jesus nos mostra que o perdão é parte essencial da vida de quem ora. Então, aqui está um princípio muito importante. Se eu estou orando, você pode falar as palavras mais belas da oração, mas lá no seu coração não perdoou, a oração não passa do teto, irmãos. Não passa do teto. Está entendendo, irmãos? O princípio da oração é o perdão. Meus irmãos, perdoa. Se tem alguém nessa noite que está devendo perdão, perdoa. Entregue na mão de Deus. Toda justiça vem de Deus. Ele é o juiz justo. Aleluia. A nossa justiça não vale nada, mas Ele é justo. Não há comunhão verdadeira, meus irmãos, sem Deus no coração. Não há comunhão verdadeira com mágoa no coração. Referências bíblicas, outras referências, Marcos capítulo 11, versículo 25. Quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Olha só, não é só o texto que Jesus falou, tem mais textos. Marcos capítulo 11, versículo 25. Quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Efésios capítulo 4, versículo 32. Sede bondosos para com os outros, perdoando-os mutuamente, como também Deus os perdoou em Cristo. Aleluia. Tem mais um texto. João capítulo 4, versículo 20. Quem não ama o seu irmão, a quem vê. E esse aqui. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Pronto. Fechou aqui. Não tem que falar mais nada, pastor. Aí eu posso falar assim, não, tá tudo bem, deixa pra lá. Ele pra lá, você pra cá, tudo bem. Não, não tem isso não. Se você não perdoa quem você está vendo, quanto mais Deus que você não vê, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Se você não ama quem você vê, quanto mais vai amar Deus que você não vê. Amém, irmãos? Princípio da oração. Está anotando aí? Oração, adoração em primeiro lugar. Depois você busca o reino de Deus e o pão vivo que desceu do céu, que é Cristo. Em terceiro lugar, perdoe para ter comunhão. Perdoe para ter comunhão. Se você praticar esses três princípios da oração, você vai ver sua vida romper em fé. Romper em fé. Romper em fé é isso. É usar a Bíblia como nosso manual de instrução. É usar a Bíblia como nosso alimento diário. Aleluia. Louvado seja Deus. O perdão é o elo que mantém viva a nossa comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. Olha aqui. O perdão é o elo, é o que liga nós com o corpo de Cristo e com Jesus, ou melhor, com o Pai e com Cristo. Se você perdoa, você está ligado com Ele. Se você não perdoa, você está desligado. Se você perdoa, você está ligado na videira verdadeira. Se você não perdoa, você está desligado da videira verdadeira. Se você perdoa, você está tomando parte da seiva da videira, porque você está no tronco, ele é a videira verdadeira. Você está alimentando as suas raízes. Você vai ser fortalecido, você vai ser abençoado, a sua mente vai ser aberta, o seu entendimento vai mudar, a sua alegria vai melhorar, a tristeza vai embora, porque você está ligado com o elo de Cristo. O perdão não é problema para você, aleluia. A oração tem sentido sim, quando nós praticamos isso. E aí nós vamos ver aqui no final a conclusão desta oração. A conclusão é a oração que nos livra do mal. Diga, nos livra do mal. Todo esse propósito, esses três propósitos, é para nos livrar do mal, aleluia. É para que nós sejamos protegidos. É para que nós sejamos abençoados. É para que nossa casa seja farta, tenha muitas coisas dentro de casa, alegria principalmente, satisfação também. Porque duro é quando nós não temos satisfação em nada, gratidão em nada. Às vezes você está ali comendo um manjar, porque tem muitos que não tem nada. E aí você está comendo aquele manjar, um arroz, um feijão, um quiabinho, um gilozinho, um manjar, que tem pessoas que estão catando lixo, e você começa a reclamar, mas eu queria um pedaço de carne. Reclama, não tem um coração grato. A oração faz você ser grato, a oração faz você entender, como eu disse no início, a oração faz você sair do centro e coloca Deus no centro, aleluia.
Quando você coloca Deus no centro, você começa a agradecer, a louvar a Deus por aquilo que você tem. Quanto mais gratidão, mais bênçãos serão derramadas sobre as nossas vidas. Quanto mais gratidão. A murmuração, querido, é terrível. A murmuração só atrai problemas. A murmuração, ela só traz, usar uma palavra forte, desgraça, é falta de graça. A murmuração, ela só traz derrota. Nós precisamos ter um espírito grato, agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos. Então, quando nós praticamos, nós vamos ser livres de todo mal. Por quê? Porque a nossa mente vai estar aberta, o Espírito Santo vai estar trabalhando em nossa mente. Quando você está adorando a Deus, buscando o reino de Cristo, perdoando, você vai ser um homem ou uma mulher completa. O Espírito Santo vai te envolver, a alegria vai ser completa, aleluia. Você vai agradecer por tudo, até por aquilo que as pessoas fazem de mal. Você vai entender, é Deus que está trabalhando, é Deus que está me ensinando, porque você está ligado na videira, você está no elo que é Cristo, você entende tudo que está acontecendo, você não reclama de nada, porque você sabe que tem tempo para todas as coisas debaixo do sol, aleluia. O versículo 13, que é concluindo essa mensagem, diz assim: e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele nos livra do mal. Quando nós praticamos esses 3 propósitos, glorificar a Deus, buscar o reino e viver no perdão, somos guardados do mal. Somos guardados do mal. O mal só ganha espaço onde falta adoração, submissão e perdão. Mas quando nossa oração é sincera e obediente, o próprio Deus nos fortalece contra toda a tentação e nos cobre com a sua graça. Aleluia. Quando nós adoramos ao Pai, quando nós buscamos a Ele em espírito e verdade, Ele nos fortalece, Ele nos empodera com a tua graça. O Espírito Santo nos dá força, nos dá capacidade para vencer todas as tentações, aleluia. É o Espírito Santo, querido, e tudo começa com a oração. O alimento do crente é a oração, e a oração feita de forma correta, ela traz muitos benefícios para nós. Principalmente a presença gloriosa de Deus em nossas vidas. Principalmente a sabedoria do Espírito Santo. A saber fazer, saber negociar, saber pensar, saber tomar decisões. É o Espírito Santo. O alimento nosso é a oração. Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Olha que palavra, olha que palavra. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Esse é o princípio da oração. É sujeitar a Deus, é vir para perto de Deus, é resistir o diabo, é chamar o diabo para a luta e saber que você vai vencer ele, porque o Espírito Santo te capacita. A oração te dá força, a oração te empodera, o Espírito Santo te mostra os caminhos, o Espírito Santo mostra os detalhes, ele vai te ajudar na caminhada, aleluia. A oração que Jesus ensinou, meus irmãos, não é um ritual, não é um ritual, não é um negócio para ficar repetindo, mas um estilo de vida. Diga comigo, um estilo de vida. Você precisa orar dessa forma. Glorifique a Deus. Eu digo que você começar a orar glorificando a Deus, mas tira um bom tempo glorificando a Deus. Você vai perceber que é diferente. Você vai perceber que é diferente. Esquece de você. Ah, pastor, mas está sentindo uma dor danada. Esquece de você. Comece a falar com Deus, glorificar a Deus primeiro. E você vai ver que até a dor vai passar. Por quê? Porque Ele é o nosso óleo, é o bálsamo que nos traz a cura, o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. É o caminho diário que nos faz viver a vontade de Deus. Receber o pão do céu é caminhar em perdão e liberdade. Receber o pão vivo do céu é caminhar em perdão e verdade. Quem ora assim não apenas fala com Deus, mas vive com Deus. Quem pratica essa oração não apenas fala, mas vive com Ele todos os dias, a cada momento. Por quê? Porque todos os dias você está lhe pedindo: pão vivo que desceu do céu, vem sobre mim,
Jesus Cristo, venha sobre a minha família. Jesus Cristo, hoje eu preciso do Senhor. Amanhã você vai orar do mesmo jeito. Jesus, Tu és o pão vivo que desceu do céu. Eu preciso do Senhor hoje. Eu preciso que o Senhor me sustente hoje. Eu preciso que o Senhor abra minha mente hoje. Eu preciso que o Senhor abra porta hoje. Pão vivo que desceu do céu. Faça, Senhor, na terra como é no céu. Eu desejo o Teu reino. Eu desejo a Tua presença. Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. Essa é a oração que tem que fluir no seu coração, querido. Tira você do centro. Coloca Deus no centro. Tira você do centro, coloca Deus no centro e você verá que Deus vai abrir portas extraordinárias na sua vida. Amém.